Traição é um tema bastante polêmico e também pode ser considerado meio pesado, mas é muito recorrente na nossa sociedade. Geralmente, quando ocorre uma traição, além da perda da confiança e de um convívio saudável, muitas vezes a relação fica insustentável, o que leva ao divórcio do casal. E nessas horas, não parece justo que a pessoa que deu causa à traição tenha os mesmos direitos da pessoa que foi traída, não é mesmo? Mas será que traição é crime? Quais seriam os direitos da pessoa que foi traída? Vem comigo que eu explico. Primeiro, para eu poder te falar se traição é ou não é crime, precisamos entender o que é um crime. Crime é toda a ação ou omissão que fere os direitos de outra pessoa ou da sociedade e seja grave o suficiente para que haja uma punição. Vou dar um exemplo: o crime de homicídio. O crime de homicídio é uma ação que fere os direitos da vida de outra pessoa e é grave o suficiente, por isso precisa ser punido. Outro exemplo é o crime de omissão de socorro, onde a pessoa tinha condições de socorrer uma vítima de um acidente e não faz. Ou seja, ela também fere os direitos da vida dessa pessoa. Deu para entender? Nosso Código Penal foi criado em 1940. É uma lei bem antiguinha já. E como toda lei antiga, ela vai falar sobre as situações que aconteciam na época em que ela foi criada. E nessa época foi criado o artigo 240, que trata do crime de adultério. Adultério nada mais é do que a infidelidade conjugal, que se caracteriza pela relação carnal entre uma pessoa e outra pessoa que não seja seu companheiro. Ou seja, é o auge do auge da traição. A traição, por sua vez, é uma coisa mais ampla. Ela não só trata dessa questão de relação carnal com outras pessoas, mas também tem a ver com a falta de lealdade e de comprometimento no casamento. Nesse artigo 240 dizia que a pessoa que cometeu o crime de adultério poderia ser punido com uma pena de detenção de 15 dias a 6 meses. Se a gente for parar para pensar, não dá nem para ser considerado uma punição real, oficial, dependendo da situação, né? 15 dias a 6 meses? Em 2005 veio uma nova lei que revogou esse artigo, ou seja, tirou a validade dele. A partir daí, adultério não é mais considerado um crime no Brasil. Isso porque, como nós vimos agora há pouco, crime é uma situação bem pesada e bem grave que deva ser punida. E com a criação dessa nova lei de 2005, eles entenderam que, embora a traição seja uma coisa desconfortável, não é uma atitude grave o suficiente que possa ser considerada um crime. Isso significa que todo mundo pode trair todo mundo e nada pode ser feito? Negativo. Embora essa prática não seja mais considerada crime, ela ainda pode ter outras consequências, o que, na minha opinião, pode ser até mais efetivo do que essa pena antigamente prevista de 15 dias a 6 meses de detenção. Atualmente, a pessoa que foi vítima de traição pode pedir o divórcio e colocar como um fundamento do pedido de divórcio a ocorrência de traição e também pedir uma indenização por danos morais. Inclusive, esse pedido de indenização pode acontecer até dentro do processo do divórcio, se essas duas coisas forem ser resolvidas ao mesmo tempo. Porém, não basta simplesmente que tenha havido a traição para que você automaticamente tenha direito a receber uma indenização. Isso porque a indenização não tem o objetivo de punir a pessoa que traiu, porque afinal, como a gente já viu, traição não é crime. Mas, como a traição ainda pode causar muitos transtornos e muito sofrimento à pessoa que foi traída, essa indenização tem por objetivo reparar esses danos que podem ter sido causados, além de causar um tipo de prejuízo à pessoa que traiu para que ela repense seus atos. O que dá amparo na lei para que você possa fazer esse pedido de indenização é a previsão do Código Civil, que estabelece que são deveres dos cônjuges a fidelidade recíproca e o respeito e consideração mútuos. E além disso, a nossa Constituição Federal também estabelece que a honra é um direito, e todo mundo que violar o seu direito à honra tem obrigação de indenizar. Vou falar para vocês alguns exemplos de decisões que já saíram sobre esse assunto. Em 2018, teve uma decisão da Justiça que determinou sim que o marido pagasse uma indenização em favor da mulher. Nesse caso, foi relatado que o marido traiu diversas vezes a mulher com várias parceiras diferentes e chegou a ter filhos com as amantes. Também foi falado que as amantes chegavam a ligar para a mulher para humilhar ela. Nesse processo também foi comprovado a conversa de terceiros sobre essa mulher que foi traída em redes sociais e grupos de WhatsApp, ridicularizando essa mulher e expondo ela de uma forma totalmente desconfortável. Imagina o sofrimento que ela passou, né? Em razão disso, a justiça determinou que o marido pagasse para a ex-esposa o valor de R$15 mil de indenização. Em um outro caso de 2016, a justiça também reconheceu o dano moral por conta do fato de que foi divulgado nas redes sociais a foto do marido
com a amante em lugares públicos, o que gerou uma exposição pública da esposa que foi traída. Além disso, o próprio marido assumiu que não se protegia sexualmente nessas relações extraconjugais. Em razão disso, a justiça determinou uma indenização de R$5.000. Consegue perceber que essa indenização não tem a ver com a traição em si, mas com os eventuais desdobramentos que essa traição traga para a vida da pessoa? Se for comprovado no processo que a traição causou transtornos, angústias, exposição e sofrimento para a pessoa que foi traído, essa indenização pode ser concedida. E nesses casos, publicações de redes sociais, comentários e comentários também nos grupos de WhatsApp podem ser usados como prova. Outra questão importante é que a pessoa que traiu não perde os seus direitos com relação à partilha dos bens no casamento. Se houver o divórcio, o casal vai ter que seguir a regra do regime de bens que foi escolhido na época do casamento, que consta lá na certidão. E também, para pedir o divórcio judicial em razão da traição, não é necessária a concordância do outro cônjuge e também não é necessário esperar um tempo separado para só depois entrar na justiça. Pode ser feito o divórcio direto e se a outra parte não concordar, o juiz vai assinar o divórcio por ele mesmo e ele que lute. Afinal, se a lei não pode obrigar uma pessoa a amar você e respeitar o suficiente para não te trair, a lei também não pode te obrigar a ficar num casamento fracassado. Por hoje é isso, um beijo e até!